Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Inovação em Saúde. Eu sou Salatiel e vou falar com vocês sobre o exercício físico e os seus benefícios para a saúde mental. Para isso, eu gostaria de me apresentar. Bom, eu sou licenciado em Letras e pedagogo, sou bacharel e licenciado em Educação Física e atualmente sou acadêmico do curso de Nutrição. Além disso, sou especialista em fisiologia do exercício e musculação e condicionamento físico. Sou membro da Associação Nacional de Personal Trainers e da Academia Brasileira de Personal Trainers. Faço parte também do grupo de estudos de saúde coletiva da Universidade Federal do Pará e atuo na linha de pesquisas em educação, educação física e saúde, alimentação e nutrição, saúde coletiva. Vamos lá. Para início de conversa, eu gostaria de diferenciar para vocês o que é exercício físico e o que é atividade física. São conceitos similares e às vezes a gente acaba, por pequenos detalhes, confundindo ou achando que é a mesma coisa. Bom, exercício físico, ele é uma estrutura, ele é um planejamento, ele é uma organização de exercícios, de atividades ou de gestos motores, que tem um final. E essa finalidade, ela pode ser melhora de condicionamento, melhora das capacidades físicas e por aí vai. Já a atividade física em si, ela é, na verdade, movimentos intencionais ou não, com um gasto energético e que podem ser feitos a qualquer momento, sem necessariamente precisar de uma estrutura. E aí é importante destacar que a atividade física, ela pode ser, inclusive, do deslocamento, de casa para o trabalho, de casa para a escola ou de casa para a faculdade. E aí o que a gente consegue deixar claro aqui? Que todo exercício físico, ele vai ser uma atividade física, mas que nem toda atividade física ela vai ser um exercício físico. E a gente precisa ter essa noção para a gente poder iniciar o nosso bate-papo a partir daqui. Por quê? Porque a ideia, a partir de agora, é demonstrar o que o exercício ele vai ter de impacto significante na nossa saúde mental. Por que ele vai ser importante na saúde mental a partir desse momento? Bom, a gente pode deixar claro que ele melhora a concentração, por N motivos. Sobretudo porque você, enquanto se exercita, você liga o seu estado de alerta. Então, há uma maior concentração. E isso permanece durante o período em que você não está se exercitando. Nesse período de exercício, né, uma prática de exercício, também é um estímulo cognitivo. E aí, o que é importante? Esse estímulo cognitivo ele promove uma coisa chamada neurogênese. E como essa neurogênese ela é o crescimento de novas células cerebrais, o exercício ele vai favorecer a tua saúde mental, já que ele vai fortalecer ali a tua, os teus neurônios, ele vai melhorar o crescimento desses neurônios. Então, ele vai ser significativamente importante. Além disso, a prática de exercícios físicos ela pode reduzir o nível de estresse. Então, quando a gente é muito ansioso, muito acelerado, tem um problema ali de estresse, de mau humor, o exercício ele acaba sendo uma ferramenta importante para a gente, porque ele vai contribuir de forma significativa e impactar positivamente na redução desse estresse. A gente tem aí um exemplo bem legal, né, de alguém que está se exercitando e no curto tempo, né, ele está tendo ali melhora, por quê? Porque era alguém sedentário e agora é alguém treinado, mas era alguém que tinha um fluxo sanguíneo cerebral mais baixo e uma atividade neurológica bem mais baixa. E aí, com isso, com o exercício físico, ele melhora essa atividade, sobretudo das regiões cerebrais, ele aumenta o processo de neurogênese e de plasticidade neural e também ele melhora o estado de alerta. E aí, por que é importante dizer isso? Porque há estudos que já demonstram que indivíduos que se exercitam, eles apresentam maior ativação
nas regiões corticais pré-frontal e parietal, quando eles são comparados a indivíduos que não são treinados. Além disso, o exercício ele induz o aumento da síntese de neurotransmissores, como a noradrenalina e a endorfina. Então, isso faz com que você tenha uma sensação de bem-estar, uma sensação de desprendimento, e isso é super importante quando está se falando de saúde mental. O bem-estar ele é algo fundamental. Além disso, o exercício ele impacta de forma significativa no seu humor. Por quê? Bom, o exercício ele é um antidepressivo natural, né? E se você for conversar com psicólogos, com qualquer profissional de saúde, na verdade, ele vai sempre te recomendar praticar atividade física justamente por conta disso, por conta de que o exercício ele vai melhorar a tua saúde mental a partir do momento em que ele age te desestressando, né? Te dando um pouco mais de conforto emocional também. E aí, isso ele pode te promover estabilidade emocional, ele pode reduzir as suas oscilações de humor, dependendo do teu dia, seja ele estressante, cheio de tarefas ou afazeres, se exercitar seria uma forma bem interessante de reduzir os níveis de estresse. O exercício também, ele contribui para um equilíbrio mental. Por quê? Porque essa sensação de bem-estar que ele proporciona, ela é duradoura. Ela não fica ali só no momento em que você está se exercitando, mas ela vai perdurar por muitos e muitos tempos. E aí é importante, justamente por conta disso, continuar se exercitando. Além disso, ele impacta na tua autoestima. E aí, claro, que se você tem uma autoestima elevada, lógico que você vai ter uma saúde mental muito melhor. Então, a partir do momento em que você se enxerga com um corpo melhor, se enxerga de uma forma melhor, se a sua autoimagem e percepção corporal é muito melhor, é claro que a sua saúde mental também vai estar num patamar muito mais elevado. E além disso, o exercício ele vai promover um empoderamento pessoal. Por quê? Porque a sua autoestima vai estar elevada, você vai se sentir muito melhor, você vai amar muito mais o seu corpo, você vai se aceitar muito mais. Esse autocuidado, ele vai vir acompanhado daquela sensação de, tá, eu fiz isso e eu mereço. O que eu estou sentindo agora, ele é fruto do meu esforço. Então, você vai ter uma sensação ali de que você realmente está alcançando objetivos que você almejava, e esses objetivos eles vão impactar diretamente na sua saúde mental. Além disso, o exercício ele melhora a qualidade do sono. E aí a gente tem um exemplo bem claro, né? Alguém está se exercitando, alguém foi dormir e alguém conseguiu ter uma regeneração, conseguiu dormir bem, reduzir os níveis de insônia e aí conseguiu acordar recuperado e com a cabeça cheia de ideias. É isso que o exercício faz. Ele te recupera desde que você faça o quê? Treine direitinho, se alimente direitinho e durma muito bem. Então, são três coisas, é uma tríade que precisa estar interligada. Por quê? Porque o exercício físico ele é só um dos pilares de uma saúde mental, de uma vida saudável. E aí, que estratégias eu posso utilizar para praticar atividade física, para praticar o exercício físico? Bom, primeiro eu preciso estabelecer uma rotina. Eu preciso encaixar o meu exercício físico, né, de forma natural, gradual no meu dia a dia, tentando colocá-lo nos horários, fazer dele um hábito, me acostumar com aquilo para que aquilo realmente faça parte da minha vida. Eu preciso ainda
encontrar uma atividade que eu goste. Isso é fundamental. Por quê? Porque se a atividade é algo que me faz bem, é algo que eu gosto, é algo que eu sei, é muito mais provável que eu continue essa atividade física ao longo do tempo. É muito mais difícil que eu pare de fazer se é algo que me dá prazer. Então, é importante que você encontre. Ah, eu não gosto de musculação, mas eu gosto de crossfit, eu gosto de dança, eu gosto de treinamento funcional. Então, a partir do momento em que eu encontro aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto, eu vou conseguir ter um proveito muito maior. Além disso, é importante que você pratique ali durante o exercício a atenção plena. Por quê? Porque você precisa utilizar aquele tempo de forma satisfatória para aquela finalidade. Bom, eu separei 1 hora do meu dia para treinar. Então, durante 1 hora, eu vou tentar esquecer dos meus problemas e fazer os meus exercícios. Eu vou esquecer toda aquela rotina estressante, tudo aquilo que não me faz bem e vou deixar que apenas o que me faz bem prevaleça. Outro fator importante é manter uma alimentação saudável, né? Por quê? Porque eu preciso de uma alimentação que mantenha de forma essencial a minha saúde física e a minha saúde mental, tendo uma dieta equilibrada. E aí eu preciso ter o quê? Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, tudo que vão me ajudar a dar continuidade àquele treino, a manter o meu corpo forte, a me dar mais vida para continuar essa rotina de exercício. Então, a alimentação, ela também é importante nesse momento. E ela é uma estratégia importante, por quê? Porque se você se alimenta mal, você vai se sentir fraco, cansado, sem forças para treinar, e aí você vai acabar achando aquele tipo de exercício, aquilo que você está fazendo, algo não muito legal para você, porque ele vai ser algo que vai te estressar, que vai te deixar não muito legal. Então, preste atenção na tua alimentação também. Como eu já falei anteriormente, como o sono ele te regenera, é importante que você consiga ter uma noite bem adequada, de 6 a 8 horas de sono diária, para que você consiga recuperar de todo o cansaço do dia a dia. E aí é importante falar do sono, por quê? Porque é durante o sono que o teu corpo ali, sobretudo os teus músculos, eles vão trabalhar se regenerando de tudo aquilo que você já fez, de todos os exercícios que você praticou, de todas as microlesões que você sofreu durante o seu treinamento. Bom, outra estratégia importante é você buscar apoio social. É você ter amigos, familiares que também gostem do que você está fazendo e também possam te motivar. Por quê? Porque quanto maior é o apoio, quanto maior é o impulso emocional, muito mais fácil vai ser de você continuar com aquela rotina de exercícios. Por quê? Porque você vai criar vínculos afetivos, vínculos emocionais que também vão fortalecer a tua saúde mental. O exercício ele também pode ser utilizado como fonte de socialização, né? Você vai conhecer pessoas novas, você vai interagir com pessoas novas, você vai vivenciar outras realidades a partir da tua perspectiva. Então, por isso, o exercício ele se torna algo muito importante. E aí é legal também saber que vai existir exercícios para todas as idades e que tu precisas encontrar algo que, além de ser muito legal, seja adequado. Porque, por exemplo, o exercício ele vai ser benéfico e vai trazer impacto para todas as idades. Né? Ele vai trazer impacto significativo para a saúde mental da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Mas é importante que, por exemplo, eu coloque as crianças para brincar, para fazer atividades lúdicas, esportes, coisas que chamem a atenção daquela criança.
e que não necessariamente vão chamar a atenção de um adolescente, de um adulto ou de um idoso. Então, o meu exercício, ele precisa estar estruturado pensando naquela pessoa e pensando na idade daquela pessoa. E aí, por exemplo, a criança ela gosta de brincar. Já o adolescente, ele já gosta assim de esportes mais radicais. E aí é importante utilizar como estratégia aquilo que se gosta justamente por causa disso. Pensa só, quantos jovens e adolescentes estão ali em depressão e que conseguem, por meio do exercício, liberar-se do seu estresse, da sua ansiedade, da correria do dia a dia. E aí ele pode fazer o quê? Uma corrida, um ciclismo, uma natação. Esses esportes assim mais radicais, eles chamam muito mais a atenção dos adolescentes do que simplesmente brincadeiras que são algo mais voltados para as crianças. Já os adultos, eles gostam de exercícios assim de força, de exercícios mais intensos, mais pesados. E aí é importante, né, ofertar ali aos adultos exercícios que vão trabalhar também a funcionalidade, mas que vão trabalhar dando massa muscular, força, melhora de mineração óssea, relaxamento, e que vão melhorar a autoestima, porque isso vai impactar significativamente na vida dessas pessoas. Então, uma pessoa ali adulta pode fazer musculação, pode praticar um esporte coletivo, pode fazer dança funcional, caminhada, ciclismo e aí vai. São vários exercícios que podem estar auxiliando essas pessoas. Bom, os idosos. A gente sabe que o público idoso também é um público que sofre muito com a saúde mental na atualidade, por conta de, às vezes, estar longe dos amigos, às vezes por conta de capacidade física, por conta de falta de mobilidade e tal. E aí o exercício, ele vai ser significativo para a saúde mental por conta da neurogênese, que vai diminuir a probabilidade desse idoso ter problemas de memória, mas também vai melhorar a massa muscular desse idoso, vai fortalecer os ossos, vai dar um pouco mais de autonomia nos afazeres do dia a dia. Então, já é interessante que esse idoso faça hidroginástica, é interessante que esse idoso faça treinamento funcional para trabalhar as suas potencialidades, né, para trabalhar o dia a dia. E aí, ele é sempre importante também que esse idoso, já que ele precisa de um pouco mais de atenção e de um cuidado mais específico, que antes dele iniciar uma rotina de exercícios, ele visite não só o seu cardiologista, o seu médico, mas também que ele procure um profissional de educação física, que é o profissional que vai estar habilitado para cuidar da saúde física desse idoso. E aí, como o exercício físico ele traz impactos na qualidade de vida das pessoas, um desses primeiros impactos é a liberação de endorfinas. Por quê? Porque durante o exercício físico são liberados hormônios, que eu já falei anteriormente, né? E aí eles levam aquela sensação de prazer, de alívio de dor, de bem-estar. E aí isso reduz de forma significativa a ansiedade e o estresse daqueles que praticam o exercício. E aí ele também ajuda. A gente tem aqui um infográfico muito legal, que é de alguém que está super estressado, foi na academia, levantou o peso, e aí tá legal, tá tudo bem, tá bacana. Por quê? Porque os níveis de estresse foram rebaixados com a prática de exercícios físicos regulares. E aí, os efeitos negativos que o estresse poderia causar no seu corpo seria a sensação de cansaço, dor de cabeça, mal-estar. Essas sensações elas são revertidas
E aí você sente bem-estar, você sente felicidade, você sente várias coisas. E aí, por conta disso, é importante você se exercitar. Ele melhora a autoestima, e eu já falei lá no início. Por que ele melhora a autoestima? Porque se você se vê bem com o seu próprio corpo, se você melhora aquilo que não te agrada no teu corpo, automaticamente a sua saúde mental vai estar muito melhor. E aí você vai ter autoconfiança, você vai ter autoestima elevada, você vai é, é, amar muito mais a sua aparência física e isso também pode te tirar gatilhos que talvez sejam trazidos com quando a gente não se aceita bem da forma que a gente é. Então, por conta disso, é importante é, é, se exercitar para que o exercício ele aumente a sua autoestima. É importante também, porque como eu já falei anteriormente, ele vai melhorar a qualidade do sono, porque ele vai desempenhar um papel fundamental ali. Durante o sono, você vai repor suas energias, você vai se regenerar e você vai ter ali um sono muito mais tranquilo, uma qualidade de sono muito melhor do que antes. E por que isso é legal? Por que isso é fundamental? Porque às vezes as pessoas têm problema de insônia, têm problema de, daquele cansaço e não conseguem ter um sono reparador. O exercício físico, ele vai te deixar fatigado e ele vai querer, você vai querer dormir melhor a partir de então. E isso vai te dar uma sensação assim maravilhosa que você não tem noção. Sobretudo porque depois disso, o seu corpo vai responder de forma muito melhor. É importante deixar claro que o exercício físico ele vai estimular o teu cognitivo, porque ele vai bombear mais sangue para o teu cérebro, né? Vai melhorar o teu fluxo sanguíneo, ele vai promover o crescimento de novas células cerebrais, que é o que a gente já falou lá no início, a neurogênese, vai melhorar a tua memória, a tua concentração e, consequentemente, a tua capacidade de aprendizagem. Então, você vai conseguir absorver as coisas com mais facilidade. Por quê? Porque você vai estar ali mais alegre, mais alerta, muito melhor do que quando você não treinava. Além disso, um dos papéis fundamentais do exercício físico é justamente a interação social. Participar de atividades em grupos, atividades coletivas, ao ar livre, elas geralmente fazem com que você tenha acesso a pessoas que você não teria de forma isolada. E aí, assim, formam-se vínculos sociais, vínculos afetivos, vínculos emocionais. E aí começa aquelas histórias de, por exemplo, lá na academia hoje a gente vai fazer uma festinha para a Dona Maria, é aniversário da Dona Maria, então todo mundo vai participar, todo mundo vai bater o parabéns. Então, cria-se laços de sociabilidade que talvez fora daquele ambiente você não tivesse. E aí imagina só, para um idoso que não está acostumado a ter tanta gente, que geralmente as pessoas da sua casa saem para trabalhar o dia todo, os adolescentes para estudar, as crianças para estudar, e aquele idoso está sozinho, mas ele ainda é um idoso funcional e consegue ir sozinho para a academia. Ali, a saúde mental dele é melhorada porque ele tem interação social com outras pessoas, ainda que com outros idosos, que também vão querer conversar, vão querer ter um bate-papo mais a nível igual, vão ter os mesmos gostos. Então, isso é importantíssimo. E isso também é saúde mental. E aí é importante atentar para tudo que a gente tem que vai nos ajudar a trabalhar o exercício físico, né? A gente tem aí que foi lançado em 2021, no ápice da pandemia, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
ele é um instrumento importantíssimo, né? Ele traz informações assim super relevantes. E ele levou mais de um ano para ser produzido, e contou ali com a participação de diversos profissionais de educação física que trabalhavam com diversos públicos, sejam crianças, adolescentes, idosos, adultos, gestantes, portadores de deficiência. E aí ele traz recomendações quanto à quantidade, à intensidade e os tipos de exercícios que podem ser feitos. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, sobretudo os profissionais de educação física, a gente precisa se apropriar desse instrumento e conhecê-lo a fundo. Por quê? Porque ele traz para a gente subsídios importantíssimos para a nossa prática profissional. Mas não é porque eu não sou profissional de educação física que eu não posso utilizá-lo. Ele tem uma linguagem clara e acessível que foi feita para que todo mundo pudesse ter acesso, para que todo mundo pudesse desfrutar dele de forma significativa. E aí, por que eu trouxe ele aqui? Porque ele traz para a gente algumas informações e recomendações que são que vão fortalecer aquilo que a Organização Mundial da Saúde já traz para a gente, que é o tempo de atividade física que a gente pode praticar, né? E aí ele fala de forma muito clara: seja ativo todos os dias. Ele recomenda que a gente, independente da idade, faça exercício físico todos os dias. E que esses exercícios físicos, eles sejam para adultos pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. E aí, para crianças e adolescentes, essa recomendação é de pelo menos 60 minutos de atividade moderada e vigorosa todos os dias. Por que que para crianças e adolescentes essa recomendação ela é todos os dias? Porque a criança e o adolescente estariam em fase de crescimento. Então, automaticamente, eu vou ter um trabalho que vai ter algumas variáveis, né? Está em fase de crescimento. Então, é preciso gastar energia, há muita força, e por aí vai. Outra coisa importante, como eu já falei anteriormente, é incluir atividades de fortalecimento muscular. Praticar atividades que fortaleçam músculo e ossos. E essas atividades elas devem ser realizadas pelo menos 2 vezes por semana. E aí, por que é interessante tocar nisso nesse momento? Porque antes da recomendação era de pelo menos 3 vezes por semana. E agora já está mostrando que 2 vezes por semana já é algo significativo. Além disso, é importante buscar atividades que se gosta e que se sente prazer. Ajustar essas atividades à sua rotina, ao seu dia a dia, para poder se manter mais ativo e mais saudável, né? É importante que a gente evite o sedentarismo, evitar ficar muito tempo parado, muito tempo em frente à televisão, em frente ao celular, sobretudo as pessoas, as crianças, os idosos ficarem muito tempo ali no celular, na televisão, brincando com coisas que não tenham gasto energético. Por quê? Porque isso gera inatividade gera sedentarismo gera N doenças crônicas não transmissíveis. E aí, enquanto a gente puder livrar a população dessas doenças, melhor será para a gente. É importante cuidar da alimentação. E aí, se eu tenho o guia de atividade física da população brasileira, e aí eu também tenho acesso ao guia alimentar da população brasileira, eu tenho ali 2 instrumentos riquíssimos que se interrelacionam e que me trazem qualidade de vida e que juntos podem impactar na minha saúde mental também. Por quê? Porque ambos trazem informações claras, objetivas e acessíveis. E elas trazem também recomendações de como incluir o guia de atividade física, como incluir exercícios físicos e atividades físicas no dia a dia,
E o guia alimentar, como modificar a alimentação e ter uma relação melhor com a alimentação. E aí a gente tem uma imagem muito legal, né? E que mostra o impacto nas emoções, o impacto nas comunicações interpessoais, a melhora na concentração, no desempenho acadêmico, sobretudo para os estudantes, e a prevenção e correção de transtornos psicológicos. Por quê? Porque durante o exercício você consegue absorver, ganhar todas esses benefícios. E eles vão ser significativos ali para a vida de todo mundo que pratica o exercício físico. E aí, o que a gente pode tirar de consideração final nesse momento? Bom, a prática regular de atividade física, ela não só fortalece o corpo, mas ela também tem um impacto transformador na nossa mente. Quando a gente prioriza o movimento, a gente está ali investindo na nossa saúde mental, está promovendo um estilo de vida mais saudável e mais equilibrado. Então, é importante que a gente pratique atividade física. Essas são as minhas referências, tá? Fiquem à vontade para pesquisá-las. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. Que mesmo em pequenas quantidades, pode ter impacto positivo na sua saúde e qualidade de vida. E lembre-se, é sempre importante consultar um profissional de educação física antes de iniciar um programa de exercícios físicos, tá? Não se exercite de qualquer forma, porque ao invés de você ter benefícios, você pode correr o risco de se lesionar e aí você vai ter, pode ser que você tenha malefícios. Então lembre-se, exercício seguro, sempre com orientação de um profissional. Aqui eu encerro. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.